Tema da postagem de hoje: base alienígena no interior de uma montanha na Romênia. Terceira e última parte. Recomendamos que assistam a primeira e a segunda parte para se inteirarem por completo da história, beleza? Simbora! Gigantes reais. A julgar pelo tamanho de todos os objetos dentro da sala de projeção, os criadores do edifício provavelmente eram seres muito altos e grandes. Uma confirmação de esqueletos humanoides gigantes encontrados na Romênia pode ser lida em um antigo jornal chamado The Newspaper. A equipe desse jornal, que na época publicou a notícia, foi acompanhada pelo pesquisador Vasily Rudin. Este pesquisador observou que as pessoas da aldeia Bozioro tinham provas concretas a respeito de um cemitério com esqueletos de gigantes. O cemitério foi descoberto por acaso há mais de 20 anos, quando as autoridades decidiram plantar macieiras na aldeia de Skyeni. Durante as escavações em uma colina, os moradores descobriram enormes esqueletos com mais de 2,40 metros. Um morador local da aldeia de Skyeni, o senhor Dragoi Ilie, que era um dos operários que trabalharam na plantação do pomar de maçãs, levou todos ao local do cemitério para mostrar a fantástica descoberta. Em todos os lugares haviam túmulos de gigantes. Ao fazerem buracos para plantar mudas de macieiras, acabaram por encontrar cabeças humanas tão grandes quanto uma abóbora. Ninguém nunca havia visto nada parecido e ficaram todos maravilhados. Em outros buracos encontraram alguns ossos dos pés, tão grandes como as mudas das macieiras. Aqueles defuntos deviam ter sido seres humanos enormes. Uma biblioteca do universo. A sala de projeção continha informações detalhadas de áreas como física, cosmologia, astronomia, arquitetura, tecnologia, biologia, genética e até mesmo religião. Porque continha tantas informações, o local foi comparado a uma biblioteca. No meio da sala havia uma área mais elevada, como se fosse um pódio, com acesso por uma escada, e em seu centro vislumbrava-se um dispositivo muito interessante. Os cientistas especularam que esse dispositivo poderia ter sido usado para melhorar diversas funções cerebrais. Painel de controle na Romênia. Próximo a esse pódio mais elevado havia ainda um painel de comando, constante de diversos símbolos geométricos, cada qual de uma cor diferente. Foi notado também a existência de duas alavancas de correr e um botão vermelho no centro do painel, acima de todos os outros comandos. Uma simulação holográfica explicou o propósito do tal botão vermelho. Ao apertá-lo, foi exibida uma imagem das montanhas dos Cárpatos, vistas a uma altitude de 25 quilômetros acima delas. Na próxima imagem apareceu uma enorme e brutal quantidade de água, inundando e cobrindo as terras baixas de todas as planícies. A imagem seguinte mostrou, a partir dos territórios da Romênia, Hungria e Ucrânia, mais fluxos gigantes de água indo em direção ao Planalto da Transilvânia, na forma de grandes rios. Esta imagem ficou focada no território da Romênia e mostrou a maior parte de sua superfície sendo coberta pelas águas de um grande mar. Alguns dos mais altos picos das montanhas podiam agora serem vistos apenas como pequenas ilhas flutuantes. Na imagem seguinte, as águas começaram a retirar-se, recuando, assim que as saídas encontradas no painel foram ativadas, deixando alagada apenas uma pequena área perto da montanha Retizat-Godenu. Deduziram que as sequências destas imagens mostraram os momentos em que o dilúvio se abateu sobre o território da Romênia e região. Pergunta: seria este o dilúvio mencionado na Bíblia dos cristãos? Uma ânfora misteriosa. Atrás do painel de controle havia um pedestal quadrado de cerca de 3 metros cúbicos, sobre o qual uma misteriosa ânfora estava descansando. O senhor Massini tinha conhecimento da sua existência e para ele e sua elite Illuminati, esta foi a mais importante descoberta. A ânfora continha um pó branco muito fino. Os pesquisadores ficaram consternados ao descobrir que o pó encontrado na ânfora era uma fórmula de alta pureza do ouro monoatômico com uma estrutura cristalina desconhecida.
Nossa nota: esse ouro monoatômico era o que os mais antigos faraós do Egito e suas famílias consumiam durante as refeições. Esse pó de ouro monoatômico, em sua forma pura, estimularia grandemente a troca de energia a nível celular e neural. Isso faria com que um processo acelerado de rejuvenescimento do corpo humano acontecesse. Teoricamente, um homem poderia viver no mesmo corpo físico durante milhares de anos, desde que ele consumisse uma quantidade bem definida do pó de ouro monoatômico de vez em quando. Isso explicaria muitos aspectos intrigantes sobre a incrível longevidade de algumas figuras importantes e daria a entender o porquê das intenções ocultas da elite global e seu interesse pelo ouro. Vamos em frente. A verdadeira história do nosso planeta. Atrás da ânfora, no meio do pedestal quadrado, havia uma enorme cúpula que projetava hologramas de partes móveis. Estes hologramas mostraram os principais aspectos do passado mais distante da humanidade, desde o seu início. Cesar Brady explicou que, de acordo com as imagens projetadas pelo holograma, cerca de 90% da história oficial da humanidade é absolutamente mentirosa, controlada e falsificada. Posso dar um pitaco aqui? Isso eu já sabia. A teoria da evolução de Charles Darwin também estaria incorreta. Cesar Brady explicou que, de acordo com as imagens projetadas pelo holograma, essa teoria seria completamente falsa. A verdadeira origem do homem é retratada de forma holográfica condensada. Após estas lições sobre a verdade, podemos dizer que 90% da história oficial da humanidade é pura mentira falsificada. Inacreditável, mas o que é considerado agora como fato realmente acontecido em nossa história nunca o foi, enquanto os chamados mitos e lendas dos povos antigos são quase inteiramente baseados na mais pura verdade. Além disso, a maioria das teorias arqueológicas são falsas. Por exemplo, os dinossauros não foram extintos 65 milhões de anos atrás e os antigos continentes da Lemúria e Atlântida existiram de fato. Esta estranha inversão da nossa história coletiva causou muitos problemas e conflitos entre as pessoas em nosso passado. Durante uma datação correta dos eventos apresentados, um mapa estelar correspondente a esse período foi projetado ao fundo. Embora o período de tempo coberto pelas projeções fosse muito grande, centenas de milhares de anos, o ciclo de precessão dos equinócios da Terra é de apenas 25.920 anos. Nossa nota: cada era astronômica, base do calendário maia, possui 2.160 anos. Essa quantidade de anos também é usada para cálculos pelos yugas, nos Vedas hindus. Observando-se o número de anos platônicos, o ciclo de 25.920 anos fez com que a datação exata dos eventos diluvianos mostrados pelos hologramas fosse possível. A instalação da base subterrânea na montanha Buchedi tem entre 50 e 55 mil anos de idade, ou seja, é antediluviana. Mais revelações chocantes. Cesar Brady viu nas holografias o que aconteceu durante o chamado Grande Dilúvio e também onde e como a civilização humana se originou. Mas ele decidiu não revelar isso, porque julgou que as revelações seriam demasiado chocantes para a mentalidade, ideias e conhecimento do ignorante homem contemporâneo. Nossa nota: pensamos que pessoas como esse cidadão Cesar Brady também são responsáveis pelo atual estado de inconsciência e dormência da espécie humana. Temos sido enganados e manipulados por milênios, e assim que estamos perto da verdade, alguém decide que ainda não estamos prontos para ouvi-la. Esta é uma abordagem arrogante e egoísta. As pessoas estão tão prontas hoje como sempre estarão, e quanto mais cedo a verdade for lançada na arena, melhor seria. Ter mais peças do quebra-cabeças vai fazê-las aceitar a verdade mais fácil e, mais importante ainda, vai convencê-las a tomarem medidas contra os manipuladores e escravizadores da humanidade. Além do que, seria uma injeção de lucidez contra sua própria ingenuidade e ignorância. Vamos em frente. Numa demonstração perturbadora de fatos apresentados nas imagens, também foi mostrado a existência de Jesus e a sua crucificação.
As projeções revelaram que muitas das pessoas que testemunharam a sua crucificação vieram de outros períodos históricos para assisti-la. Elas estavam usando o mesmo tipo de roupa que o resto das pessoas, mas as suas características faciais eram diferentes, portanto, elas estavam constantemente cobrindo seus rostos. O holograma também apresentou fragmentos da vida espiritual dos outros personagens excepcionais do passado distante da humanidade, incluindo algumas pessoas de que nada sabemos a respeito. Naqueles tempos, a distribuição social e da população eram completamente diferentes do que é hoje conhecido, de modo que os arqueólogos e antropólogos devem rever as suas teorias. Nossa nota: um monte de baboseiras, como a de que as pirâmides são túmulos de faraós e foram construídas pelos antigos egípcios. Os 3 túneis misteriosos. Os 3 túneis descobertos no subterrâneo das montanhas, a partir de sua grande galeria, possuem milhares de quilômetros de comprimento e levam a 3 diferentes áreas do planeta. O primeiro liga a base romena a uma base subterrânea no Egito. Esse túnel e essa base já estão sendo explorados desde 2013. O segundo túnel conduz a uma estrutura semelhante, mas menor, no Planalto Tibetano, na Cordilheira dos Himalaias. Esse túnel tem 3 ramificações secundárias. Uma leva a uma área subterrânea perto da cidade romena de Buzaru, próximo à curva dos Montes Cárpatos. Outra vai em direção à base iraquiana já mencionada, perto de Bagdá, enquanto a ramificação final conduz a uma base subterrânea no deserto de Gobi, na Mongólia, a milhares de quilômetros de distância. O terceiro túnel é o que leva a um mundo e a uma civilização secreta. Este túnel é o mais importante para o Sr. Massini e para o governo dos Estados Unidos, que fortemente solicitaram para ser mantido em segredo para o público. Este túnel desce a profundidades extremas em direção a um mundo subterrâneo verdadeiro, o reino de Agartha, localizado perto do centro do nosso planeta. Aqueles de vocês que não estão familiarizados com a teoria da Terra Oca, por favor, note que existem figuras importantes que apoiam a teoria de que todos os planetas são provavelmente ocos no seu interior e trazem argumentos científicos interessantes para apoiar as suas reivindicações. Além disso, existem algumas histórias muito interessantes e bonitas sobre as pessoas da superfície que supostamente viajaram para este mundo. Este reino é comumente conhecido como Agartha, e o terceiro túnel é o que provavelmente leva direto a ele. Ok, pessoal, encerramos por aqui. Esperamos que tenham gostado desta fantástica história e estejam sugestionados a pesquisar mais sobre ela. Obrigado por assistirem até aqui e caso tenham gostado, deem um joinha aí pra gente, beleza? Nos encontramos no próximo vídeo com mais um tema ufológico para seu conhecimento e entretenimento. Até lá então, abração e fiquem na paz!